Fala galera, e aí? Tudo beleza? Tudo certo com você? Aqui é o Lucas Xuxa, eu faço medicina na Unicamp, sou coach para vestibular e primeiramente nesse vídeo eu gostaria de tá pedindo desculpas aí a você, porque né, como nosso combinado, como nosso prometido, eu iria postar os vídeos todas as sextas-feiras com esse hábito. Infelizmente nessa semana aí que se passou, né, eu tava envolvido, tava concentrado em um curso de PNL, né, que é de Programação Neurolinguística. E realmente era um curso muito intensivo, né? Ficava até altas horas da noite e não tive, né, como postar esse vídeo para você. Até haveria a possibilidade de eu gravar, mas eu acho que eu não ficaria com toda aquela motivação e toda aquela inspiração e qualidade que eu gosto de colocar nos vídeos quando eu faço aí para você. Então, aí, sinceras desculpas, mas cumprindo com o combinado, eu tô postando hoje, segunda-feira, né, que tô repondo aí o que acabou ficando lá. E também tem a parte aí boa que é o que você vai ganhar, né? Eu fiz um curso de PNL, de Programação Neurolinguística, mas a pessoa que mais ganha com tudo isso é você mesmo, porque eu vou ter mais dicas e ferramentas para tá passando aí para você, para tá te ensinando coisas que você pode aplicar na tua vida e que vão estar potencializando cada vez mais a tua preparação para o vestibular. Beleza? Então vamos lá, o tópico do vídeo de hoje, a gente estava, né, seguindo a sequência dos hábitos. O último hábito que a gente falou foi o hábito número 5, de você sempre buscar compreender o outro para depois você querer ser compreendido. E o vídeo de hoje tem a ver com esse hábito e a sequência que dá é que o hábito 6 é sobre a sinergia. Então, novamente, a gente está falando sobre a esfera pública, como é que você, né, aí estudante, pré-vestibular, vestibulando, você se relaciona com as outras pessoas para estar potencializando a tua preparação para o vestibular. E o hábito 6 é o hábito da sinergia. O que é o hábito da sinergia? Sinergia, se a gente for definir de uma maneira simples, é você pensar num conjunto de fatores, num conjunto de variáveis, onde a soma desses fatores, a soma dessas variáveis é maior do que a soma individual de cada um. A analogia que a gente pode usar é quando você soma 1 mais 1 e essa soma não dá 2, essa soma dá 4, essa soma dá 8, essa soma dá 16, não é? Ela é muito mais potencializada, é muito mais, você tem uma soma sinérgica, onde a soma separada, o que cada um tem de individual, aí a soma, de pegar e somar todos esses é muito maior do que a soma individual de cada um. Um outro exemplo que a gente pode usar para comparar também é em relação a reações sinérgicas na química. Você deve se lembrar disso se você está estudando química aí, né? Eu acredito que isso daí é uma parte que você vê em físico-química, que é geralmente a parte frente 2 de química, né? Que a reação sinérgica é o quê? Você tem uma reação A, não é? Você tem uma reação A que faz uma curva assim, você tem uma reação B que faz uma curva assim, também talvez um pouquinho maior do que a A. E quando você soma a curva A com a B, dá uma curva muito maior do que se fosse somar as curvas individuais de cada uma. Então a metáfora é exatamente a mesma, é o 1 que mais 1 que não dá 2, dá 4, dá 8, dá 16. Na química acontece exatamente isso. E medicamentos também, se for usar na medicina, existem vários medicamentos que possuem ações sinergéticas, né? Se for pegar, por exemplo, o antibiótico, a amoxicilina, quando você adiciona o clavulanato, né? Com a amoxicilina tem um poder X. O clavulanato, eu acredito que ele, de maneira antibiótica ele não tem muito poder, mas quando você associa o antibiótico, a amoxicilina com o clavulanato, o potencial que você tem é muito maior do que se fosse usar esses medicamentos aí separado. Você vai ter aí uma performance de acho que de 10, 20 vezes mais do que se fosse usar a amoxicilina sozinho. Então você também tem uma reação sinergética aí. Beleza? Mas vamos, o que interessa aí, que é pegar essa sinergia, como é que você faz para aplicar isso no teu vestibular. E para ficar mais didático aí para você, eu separei essa questão da sinergia, né, na prática, para você estar aplicando em 4 tópicos principais, 4 pontos fundamentais aí para você estar desenvolvendo essa sinergia. Em cada um desses pontos, em cada um desses tópicos, eu vou estar dando exemplos práticos de como que você pode se tornar aí as suas relações, o teu dia a dia cada vez mais sinergético aí para você estar se preparando cada vez melhor para o vestibular. Beleza? O primeiro ponto tem a ver com você desenvolver, o primeiro ponto, né, de desenvolver relacionamentos excelentes, extraordinários com as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa em relações extraordinárias com as pessoas, né, a gente acaba retomando aquele hábito número 4, que é o hábito do ganha-ganha. Retoma o hábito 5, que é você sempre buscar compreender primeiro, para depois querer ser compreendido. E a importância de você ter relacionamentos excelentes com as pessoas é que você vai estar
digamos assim, com a tua conta emocional zerada. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você não vai ter nenhuma pendência aqui, emocionalmente falando ou psicologicamente falando, com nenhuma pessoa na tua vida. Porque você já deve ter passado por essa situação. Quando você briga com alguém, quando você se irrita com alguém, quando você tem raiva de alguém, quando você fica triste com alguém, você consegue estudar direito? Você consegue ter uma performance legal nos estudos? Muito provavelmente, né, eu acredito que não, a maioria das pessoas não consegue. Eu, sinceramente, não consigo. Quando eu tô brigado com alguém, né, e quanto pior a briga, pior é, eu realmente tenho muita dificuldade em me concentrar nos estudos. A todo momento volta à tona aquela briga que eu tive, aquele conflito. Então, você desenvolver relacionamentos excelentes com as pessoas é chave para você ter o teu emocional zerado, o teu emocional equilibrado, podemos dizer assim, para que de fato você consiga aplicar toda a tua energia e todo o teu foco para os estudos, que é o que realmente importa aí na tua preparação. E agora eu vou dar algumas dicas de como que você pode desenvolver excelentes relacionamentos com as pessoas. E a primeira tem a ver com você, se você tem um problema com uma pessoa, uma dica muito importante para você, se você tem um problema com alguém, resolva esse problema. Ou seja, teve uma discussão, teve alguma briga, teve algum conflito, uma coisa que ficou meio atravessado, que não ficou legal, resolva esse problema, sabe? Dê um fim nisso. Pessoas maduras, pessoas que têm bons relacionamentos sabem resolver problema com os outros. E, em geral, o que está aí na essência é comunicação, né? Como é que você resolve um problema com uma pessoa? Geralmente é com comunicação, né? Ou pedindo desculpas, ou pedindo perdão, ou tentando entender o outro lado da pessoa, tentando realmente se comunicar e expressar aquilo que está passando na tua cabeça e aquilo que está te incomodando, né? Eu lembro que quando eu estava na minha época do cursinho aí, né, em 2011, que eu tinha, né, eu já contei, né, um exemplo, né, que eu vou passar para você e que eu vou compartilhar de novo, é quando eu estava com a questão da redação, né? Eu estava com aquele problema, né, emocionalmente ele estava péssimo ali, né? Eu tava pegando raiva daquilo que eu tirava zero e tal. Peguei raiva de tirar zero primeiro, depois comecei a pegar raiva do corretor, né? As pessoas que estavam corrigindo minha redação. E aquilo ficou borbulhando na minha cabeça, me irritando, me incomodando. E falei, caramba, não consigo aprender isso. E principalmente o motivo de eu não conseguir aprender aquilo é porque eu ainda estava num estado emocional reativo em relação àquilo. Eu estava irritado com aquilo e aquilo estava me incomodando pra caramba, só que eu não resolvia, né? Porque eu estava brigando ainda a nível emocional. A resolução disso começou a acontecer quando eu realmente aceitei o fato de que redação tinha um problema. E ao invés de ficar olhando de uma maneira racional, reativa, eu busquei entender, olha, por isso é a importância que a gente retoma o hábito, assim, que eu busquei compreender o que estava acontecendo ali, para depois ser compreendido. Em termos práticos, eu fui buscar ajuda, eu fui buscar monitoria, eu fui realmente conversar com o corretor para ele me dizer das palavras dele o que realmente estava acontecendo ali, e como é que eu poderia melhorar a minha performance em redação. Isso fez a completa diferença no meu desenvolvimento. Tipo, 1 mês e meio, 2 meses depois, a minha nota foi, né, como eu já falei para vocês nos vídeos, aí foi de uma nota de 6,5, 7 no máximo, isso quando não zerava, né, tirava 3, tirava 4, para um 8,5, para um 9, consegui até tirar 10 em algumas redações. Então, aí eu realmente estabeleci uma relação sinergética com o problema, né? E eu busquei resolver esse problema. Eu estava com aquele problema, busquei resolver. Um outro exemplo que eu posso compartilhar com você é quando eu tinha um conflito com um professor, né, de matemática, um professor um pouco mais velho. E esse professor é extremamente rígido, ele nunca chegava atrasado, sempre pontual, ele já tinha acho que mais de 60 anos, ele era super rígido, assim, organizado, pontual. Sabe aquele professor que é bem, né, bem exigente? Esse era ele. E aconteceu uma vez numa aula que eu tava lá, né, prestando atenção na aula e tal, só que era um dia que, né, como eu já devo ter falado aí pra você, eu trabalhava, na mesma época que eu tava no cursinho, eu trabalhava também, eu mantinha algumas coisas que eu fazia online, outras, né, que eu tinha que estar na empresa presencialmente, mas nesse dia em especial, eu recebi ligações dos clientes várias vezes no dia, acho que mais umas 4 ou 5 ligações no mesmo dia. E infelizmente o que aconteceu foi que na aula desse professor tocou meu celular umas 2, 3 vezes, dessas 5 que deu, 2, 3 vezes tocou na aula dele. E na segunda vez que ele tocou, na primeira vez tudo bem, tocou no condicionado, na segunda vez ele ficou irritado, já deu pra ver a cara dele, já fez uma cara estranha. E na terceira vez que tocou eu tive que sair da sala, né, pra conseguir atender. Quando eu voltei ele falou, viu, você acha, quase com uma voz bem, né, assim, nada legal, né, falou, você acha que você tá brincando aqui, não sei o que, e mandou me retirar da sala, falou pra eu retirar. Eu criei uma birra com esse professor que você não vai acreditar, sabe, eu fiquei algumas semanas ali irritado com ele, reativo, falei, caramba, que saco, né, por que ele agiu assim, tal e tal e tal, e eu falei, e daí eu comecei a perceber
que isso não iria resolver nada. O professor já estava ali, fazia, né, sei lá, 30, 40 anos dando aula, e ele não iria mudar a maneira dele de ser. Quem teria que mudar seria eu. Eu que tenho que ter uma atitude diferente para eu conseguir mudar e conseguir estabelecer essa comunicação. Porque no final das contas, o único prejudicado em toda essa história era eu mesmo. Eu não estava indo na aula de matemática, não estava fazendo aquele exercício e fui criando birra, tanto pelo professor como aquela frente dele de matemática em específico. O que eu fiz? Reestabeleci uma nova relação com ele. Voltei para as aulas, a princípio, ele já tinha me marcado assim, mas eu comecei a tirar dúvida com ele, né? Às vezes uma coisa até que eu sabia fazer, eu chegava no final da aula e tirava dúvida, porque eu realmente queria ter um relacionamento melhor com ele. E à medida que isso foi acontecendo, ele foi me conhecendo melhor, eu fui conhecendo melhor ele, naturalmente essa questão aí foi se resolvendo. Eu fui criando de novo aí, né, uma relação sinergética com esse professor e com essa matéria. Mas eu tive que tomar uma atitude de realmente querer resolver o problema. Então, uma outra dica que eu posso deixar aí para você, né, a gente falou, tem algum problema com alguma pessoa, com alguma situação, algum evento, resolva. Isso vai melhorar absurdamente o relacionamento entre vocês e criando essa coisa mais sinergética. Outra coisa que você pode fazer na prática é listar, colocar numa lista as pessoas que te irritam. Sabe aquelas pessoas que te incomodam, que você às vezes só de olhar já fica meio que, né, e dá um descontrole emocional, né? já altera teu estado mental, você já não consegue mais se concentrar, você já não consegue mais estudar. Coloca numa lista o nome dessas pessoas, lista, pode colocar todo mundo, do que tem na cursinho, que tá amigo teu, mais próximo, mais distante, qualquer pessoa mesmo, da tua família, e coloca. E tenta entender, né, depois que você listar, tenta entender o que há de bom nessa pessoa. Se pergunta um pouco, o que você acha que realmente está te incomodando nessa pessoa? Às vezes, né, o que costuma acontecer é que a gente acaba meio que criando algum conflito, alguma irritação com as pessoas que são muito diferentes da gente. As pessoas que são muito diferentes dos nossos valores, do que a gente acredita na vida, na nossa visão de mundo. A gente acaba criando um conflito com essa pessoa sem nem ao mesmo acontecer, sem nem mesmo a conhecer. E é justamente por causa disso que isso acaba ocorrendo, né? A gente tem muitos pré-julgamentos, pré-concepções do que as pessoas são, a gente tem uma imagem do que elas são e tem o outro lado que é o que de fato elas são. Então a gente tem essa imagem e tem o que de fato elas são. Geralmente o que a gente conhece é só a superfície das pessoas, a gente não entra no interior delas, na profundidade da alma, porque quando você conhece verdadeiramente o ser humano na sua profundidade, você acaba na verdade aceitando quem de fato ele é e sabendo valorizar as coisas, os pontos, as características que ele tem que são diferentes de você. Então a dica que eu dou para você aí é você listar as pessoas que te irritam e tenta buscar na essência o que será que está te incomodando nessa pessoa, qual que é o comportamento, e busca também o que tem diferente que ela tem em relação a você que você pode estar valorizando, né? De repente, sei lá, você é uma pessoa super calma e essa pessoa é muito irritada, por exemplo, né? Tenta valorizar essa irritação dela. Tem coisa boa nessa irritação também, talvez um pouco de agressividade, né? Talvez por outro lado, será que não é uma coisa que você gostaria de ter também um pouco mais na tua vida? Um pouco mais de agressividade? Estou usando um exemplo hipotético, né? Uma característica que é tua, que é o contrário, seria praticamente o extremo contrário da outra. E tenta buscar, assim, o que você pode aprender com essa pessoa, o que você pode extrair de bom naquilo. E outra dica que eu dou, se você quiser dar um desafio aí pra você, um passo a mais, estabeleça um novo contato com essa pessoa. Comece a agir de maneira diferente e busque verdadeiramente, no fundo, conhecer ela realmente, conhecer ela de verdade, sabe? Às vezes você vai ter que sair daquele ambiente que tá todo mundo junto em grupo e vai ter que conversar com ela em separado. Porque são nas conversas 2 a 2, né, 1 a 1 no caso, né, pessoa com pessoa, que a gente acaba conhecendo muito mais profundamente os outros. Quando a gente tá no grupo, a gente tem uma pré-concepção em geral, a gente tem uma ideia geral e dificilmente você vai conseguir conhecer uma pessoa na profundidade. Quando você consegue conversar com ela em outro lugar, aí de fato você consegue conhecer ela de verdade. E à medida que você for conhecendo, você pode ter certeza, naturalmente você vai resolvendo essa irritação, essa raiva, esse incômodo que você tem em relação a essa pessoa. E de novo, você vai estabelecendo uma relação sinergética com ela, porque aquilo que era um conflito, aquilo que te enfraquecia, aquilo que te prejudicava, se torna uma potência, se torna um poder. Porque uma hora, no momento que você já deve ter percebido, deve ter acontecido isso na tua vida, no momento que você tem um problema muito grande, algo que te irrita, algo que te incomoda muito, e quando você resolve esse problema, sabe quando você fala, caramba, resolvi, deu certo, o que você sente? Um grande alívio, né? Você
zera a tua mente, né? Em relação àquele problema, você zera o buffer em relação àquilo e restaura a tua energia. Isso te empodera, isso te dá força para dar um passo a mais. Então é justamente esse o propósito desse exercício. Você listar aquilo que te irrita, aquilo que te incomoda essas pessoas e vai conversar com elas, vai trocar ideia, vai buscar verdadeiramente, realmente conhecer elas na essência, de fato. Isso vai ajudar você pra caramba. E estabelecendo essa relação sinergética vai potencializar ainda mais os resultados. Por quê? Porque você vai se empoderar, você vai ter mais energia ainda, mais concentração e mais foco ainda mais para você estudar. Beleza? Então essa é uma segunda dica. Uma terceira dica que eu posso deixar para você em relação a você estabelecer aí, né, a importância de você estabelecer relacionamentos excelentes com as pessoas, tem a ver com você nunca dormir brigado com alguém. Eu vou repetir, você nunca dormir brigado com ninguém. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, né, principalmente em relacionamentos 2 a 2, casal, namorado, o que acontece é que o casal ou amigos muito, né, que são muito conhecidos, muito conectados e tal, acaba tendo discussões, brigas e tal. O que acontece muitas vezes nesses relacionamentos é que a pessoa vai dormir com o problema, vai dormir com a briga, né, vai dormir com aquilo entalado. E não fala, não comunica, não se expressa, sabe? Deixa aquilo ir avançando ao longo do tempo, meio que quase que fingindo que não tem problema nenhum. E isso não é verdade, porque tem problema. E o emocional é uma coisa muito delicada nesse sentido, é muito sutil, porque se teu emocional, se você não lida com essas questões no momento que elas acontecem, no momento do conflito, que é aquilo que te incomoda, o que vai acontecendo? Tem um efeito aí cascata, tem um efeito bola de neve, né? Vai aumentando ainda mais, vai se contaminando cada vez mais essa relação com o lixo, que chega um momento lá na frente que com certeza aí o negócio explode, toma proporções que você nem imaginava. Isso aí é casamento que a gente nota, às vezes relacionamento de namorado com namorada, né, que passa aí, sei lá, seus 3, 4 anos e chega no momento que tem uma DR, né, a famosa DR, aí, discussão do relacionamento, que chega num ponto que nenhum dos dois mais aguenta e bum, né, o negócio explode e acaba por completo mesmo, aí acaba totalmente. Mas era uma coisa que se tivesse sido cuidada, que se tivesse tido atenção lá no início, no momento que aconteceu, isso poderia ter evitado que isso ocorresse. E por que eu falo isso pro vestibular? Porque pro vestibular, a importância, né, você tá todo momento, você tem que estar focado nos estudos, você tem que estar com a tua atenção máxima, eu digo que tem que estar em 1000%. E para você conseguir alcançar essa performance, né, esse desempenho de 1000%, você precisa de novo estar com a tua conta emocional zerada, tudo ok, tudo beleza, tudo perfeito. E quando você vai dormir fazendo as pazes com as pessoas que você tem que ficar, não ficando brigado com ninguém, automaticamente você está dizendo pro teu cérebro que tá ok, teu emocional tá beleza, você tá se libertando daquilo. E aí sim, você pode dormir tranquilo, né, com as energias, né, com a bateria recarregada, acordar no outro dia com a bateria recarregada e pronto para estudar novamente. Jamais deixe um problema emocional ir se perpetuando ao longo do tempo. Tá com alguma coisa, alguma briga, algum conflito com alguém, resolva isso no mesmo dia antes de dormir. Beleza? Então é isso, a gente estava falando de estabelecer relacionamentos excelentes, eu dei essas 3 dicas aí para você que você pode adotar. Tá com algum problema com alguém, resolva, né? Faça uma lista das pessoas que te irritam e o desafio é que você encontre com elas, busque verdadeiramente conhecer elas. E o terceiro, nunca durma brigado com ninguém, sabe? Tem algum problema, brigou com alguém, já resolva no mesmo dia. Quanto mais rápido você resolver, melhor vai ser aí para você. Segundo ponto agora, a gente falou que eu tinha, né, 4 tópicos aí que a gente ia tá falando, e o segundo tópico tem a ver com você, né, assim, nos teus ambientes, no lugar que você está estudando, você se relacionar com pessoas, com estudantes, com outros alunos que sejam melhores que você, sabe? Se relaciona com pessoas melhores que você. Por que eu falo isso? Porque o que a gente nota muito, principalmente, né, se você às vezes está isso em qualquer nível, na verdade, né? Se você está, por exemplo, se é um aluno, digamos, vamos fazer uma média hipotética, pegando todas as matérias, você está com uma média 6 no simulado, né? Uma média 6, uma média 5, de repente, qual que é a tua tendência? A tua tendência, né, você está se relacionando com pessoas que tinham uma média muito parecida da tua. Por quê? Porque as pessoas que são parecidas, que são similares, se entendem, um entende a dor do outro. Então, se você tira um 5 e 6, você
Tem uma tendência, claro que isso não é regra, né? Pode ser que tenha exceções, mas há uma tendência, de maneira geral, que você se relacione com pessoas do mesmo nível que você está ali no cursinho, envolvido no tua aprendizagem, nos teus estudos, que tinha uma nota muito similar que a tua. E além de outros gostos e fatores, é claro. Mas o que eu falo? Não fica preso nisso. Se você quer ir para alta performance, ou se de repente você olha no 7, 8, você quer ir para o 9, quer ir para o 10, busque pessoas que conseguiram chegar nesse resultado já, que estão nesse patamar. Por quê? Porque você tem verdadeiramente coisas importantes a aprender com elas, né? Não só no sentido de você, assim, às vezes de estar ajudando em algum exercício, alguma dúvida que você tenha na matéria, mas talvez até mais importante que isso, de você ter a possibilidade de modelar, de você realmente entender como é que funciona a estrutura do pensamento dessa pessoa, qual que é a visão de mundo dela, como é que ela enxerga o mundo, como é que ela enxerga as coisas, sabe? Você realmente entrando ali meio que na mente, na alma do outro, dessas pessoas que são aí, que estão, né, nos primeiros aí do ranking no simulado, você realmente entender isso e começar a incorporar a maneira como eles pensam, e você vai ver que automaticamente você vai incorporar os bons hábitos que essas pessoas têm. E isso vai ajudar você a cada vez mais aí a subir na tua performance, no teu desempenho, sabe? Então evite ficar em pessoas que estão no mesmo nível que você, né? Se você está numa média de 5, 6, busque pessoas mais, busque pessoas 7, busque 8, quando estiver em 7, 8, busque 9, busque 10, e se você já está no 9 e 10, perfeito, mantenha, né? Você já está nesse nível bacana, e você também, claro, você sempre pode estar ajudando as outras pessoas que estão num outro patamar, né? Você pode estar ensinando, pode estar explicando, porque você aprende cada vez mais quando você faz isso. Isso que é muito louco dessa história, né? Você acha que você está doando o teu tempo ali, mas no fundo, talvez quem mais ganha é você mesmo quando você está explicando, quando você está ensinando outra pessoa, né? Então é bom para os dois lados, aí a gente pensando na relação ganha-ganha, né? Então é isso aí, tá no nível mais baixo, busca pessoas que estão no nível mais acima, e se já estiver no nível mais acima, busque também ajudar pessoas que estão no nível de baixo, que também isso daí é uma relação sinergética que você vai estar crescendo aí cada vez mais. Beleza? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que eu queria deixar para você, né, já é um vídeo na verdade que eu acabei postando, mas eu queria retomar porque tem muito a ver com isso, que é você se cercar de pessoas positivas e pessoas otimistas na tua vida, né? Já tem um vídeo até com esse título aí parecido no meu canal do YouTube, que você pode ver aí também depois desse, dá uma olhada lá para você retomar. Mas é realmente esse fator que faz toda a diferença. Quando você está envolvido com pessoas otimistas que sempre estão enxergando uma prosperidade, que estão enxergando esperança no futuro, que realmente tem uma coisa boa te esperando lá, uma luz no fim do túnel, isso naturalmente cria uma relação sinergética, né, de você com essas pessoas que vão estar potencializando ainda mais a tua concentração, o teu foco, a tua motivação e a tua dedicação para chegar lá. Então isso realmente, busque isso, não só no cursinho, como na tua família, com os teus parentes, com os teus amigos, melhores amigos, amigas, né? Busca isso na tua vida, se cerca só de pessoas positivas. Se de repente tem uma pessoa negativa lá, ignora ela, isola. Se a pessoa, como que você descobre se a pessoa é negativa? Basta aí, né? Eu diria que 3 minutos de conversa, né? A pessoa negativa, quando você acaba de conhecer, ela já traz alguma reclamação, né? Ela já traz alguma coisa que não tá legal, ou algo assim que já não vai dar certo, que ela já viu no jornal, que nossa, agora piorou, agora a concorrência de não sei qual vestibular dobrou, aumentou para não sei quantos por um, e que agora está muito mais difícil e tal. Essa é a conversa de pessoas que têm geralmente uma perspectiva pessimista em relação à vida. Elas estão buscando motivos e desculpas para não dar certo na vida. Jamais você deve ser essa pessoa. Jamais. Se você quer vencer, se você quer ser um campeão, aí, se tornar um campeão, vencer essa grande batalha aí com o vestibular, você não pode se dar o luxo de estar cercado dessas pessoas. Porque de uma maneira e de outra, esses pensamentos, né, na verdade, só o fato delas falarem, na verdade, talvez não causaria nada. Mas como você interpreta essas coisas, essas frases que as pessoas falam, isso sim te afeta, né? Por exemplo, ela pode falar que agora a concorrência tal, do vestibular que você tanto queria, da faculdade que você tanto queria, aumentou, e isso te causa um desânimo. Você interpreta aquilo como algo negativo, isso te causa um desânimo, que novamente aí você vai ter uma reação em cascata, né? Vai piorar, você vai começar a ter outros pensamentos negativos, já não vai conseguir se concentrar, já não vai conseguir estudar tudo que você queria estudar, e tem um efeito cascata muito importante. Então a melhor maneira é o que? Isole-se dessas pessoas, ignore, sabe? Não fique nesse vínculo, né? Busque sempre pessoas otimistas, sabe? Positivas. Isso não é uma coisa, às vezes uma baboseira, né? Que fala, porque não, pense positivo, tudo vai dar certo. Não é só isso.
Mas pode ter certeza que se você não pensar positivo, muito dificilmente vai dar certo. Se você pensar positivo, a tua chance de dar certo aumenta e muito. É claro que tem o trabalho concreto, braçal, né, a coisa de tem a tua dedicação, o teu desempenho, né, o teu foco, a tua persistência para chegar lá, mas pensar positivo é chave, principalmente quando você fala de uma prova, uma competição a longo prazo, que você vai estar um ano todo aí se preparando. Então se cerque das pessoas aí maravilhosas, positivas, que estão sempre se apoiando, né? Eu já acredito que já contei entre os vídeos, quando eu estava me preparando para medicina, as únicas pessoas que eu contei, porque como eu estava mudando de curso, né, então era muito louco na minha família, né, então eu acabei contando só pro meu pai e pra minha mãe, né, nem minha irmã sabia no início, nem minha irmã, meu irmão, né, ficou só com eles, depois eles acabaram descobrindo mais lá na frente. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sabia que se eu falasse isso pro resto da família e tal, e contei para mais um amigo meu, um grande amigo meu também ficou sabendo já no início do ano, mas eu sabia que essas pessoas estavam ali para me apoiar, né, esse meu pai, minha mãe, esse meu melhor amigo aí e tal na época, né? Então essas pessoas estavam ali para me apoiar. Eu tinha certeza que eles só iam me mandar pensamentos, energias positivas ali para que realmente eu conseguisse realizar o meu grande objetivo, né? Então eu recomendo mesmo para você, se cerque só de pessoas que realmente vão ter um impacto bacana na tua vida. Beleza? E por último, né, não menos importante que os outros 3 que a gente falou, é você ter uma sinergia com os estudos. O que é uma sinergia com os estudos? É você realmente entrar nesse mundo, não ficar na superfície, que nem eu sempre falo, eu já falei no vídeo, né, paixão por aprender, de você realmente desenvolver um laço quase que afetivo com a aprendizagem, com o que você está aprendendo, porque você não tem noção, sabe? A energia que você vai ter a partir do momento que você estabelece uma conexão desse tipo é outro nível. Aí sim a gente está falando em alta performance, né? Por que será que esses grandes atletas, grandes competidores e tal, pessoas que atingem um inúmero, né, um imenso grau de sucesso, por que você acha que elas conseguem? Você acha que elas teriam chegado lá se elas não gostassem, não amassem, não tivessem apaixonadas de verdade por aquilo que elas fazem? É claro que não. Para você chegar no topo, para você realmente conseguir, principalmente se teu objetivo é um curso concorrido como o de medicina ou qualquer outro curso que seja muito concorrido, você ter essa paixão, você ter esse gosto é chave, vai te colar num nível muito mais acima. Aquilo que antes te dava trabalho, que você tinha que ter muito esforço para realizar, você vai precisando cada vez menos esforço, vai ficando cada vez mais fácil, as coisas vão dando cada vez mais certo, sabe? Então, estabelecer esse laço, sabe, de você realmente, e aí de novo, né, vale o que a gente tava falando lá com os professores, né, tem algum problema com alguma matéria, né, quando nem estava com algum problema com o professor e tal na aula, com alguma coisa quando você está estudando, se tem algum problema também, né, de maneira análoga, se está com problema com alguma matéria, algum ponto específico, né, talvez quando eu estava lá com problema na redação, resolva esse problema. Não fique com uma relação emocional caótica, disruptiva, né, reativa, de você ficar brigando com aquilo, falar, não, matemática não é para mim, física não é para mim, física é muito chato, o professor não sabe nada, o professor não sabe... Não, limpa isso, estabelece uma relação sinergética, uma relação equilibrada, uma relação saudável que você só tem a ganhar, né? Você tem que ter prazer, né? Em essência, o que é você criar essa sinergia com os estudos? É você criar prazer no que você está fazendo. Isso vai te colocar num patamar de competição muito maior do que a grande maioria, porque a grande maioria não gosta de estar estudando, fica brigando com aquilo, sabe? E se torna o processo de preparação vestibular extremamente doloroso, né? Eu posso falar de experiência própria. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de aprender, né? Talvez até lá atrás da minha vida era chamado um pouco de CDF, né? Por causa disso. Mas hoje eu vejo o quanto isso fez diferença na minha vida. Eu sempre gostei de aprender, né? Na essência, eu sempre gostei de aprender. Se isso é via teórica, ou por pessoas, ou por curso, por treinamento, não importa. Mas eu sempre gostei de descobrir a vida, né? Curiosidade, paixão por aprender um novo, por descobrir um novo. E eu falo isso pra vocês, isso fez toda a diferença na minha vida, a partir daquele momento, desde quando eu era, né, criança, pequeno, isso fez toda a diferença na minha vida, porque a todo momento, quando eu me deparava com alguma dificuldade, algum conflito, alguma coisa, eu falei, opa, caramba, o que eu posso extrair de bom nisso? O que eu posso aprender de bom nisso? O que eu posso tirar algo de positivo aqui que eu vou poder estar absorvendo para a minha vida? Então essas são perguntas importantes que você tem que fazer quando você está estudando, sempre olhando o lado positivo da coisa. Você está diante de uma dificuldade, o que eu posso aprender com essa dificuldade? O que eu posso tirar de bom nisso? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso evoluir como estudante, como pessoa, a partir
dessa dificuldade, porque na essência é exatamente na dificuldade, é exatamente no caos, na tua maior adversidade, na maior adversidade que você tem nos teus estudos, na tua vida, é que vai estar a semente da tua vitória, que vai estar a semente da tua realização. E cada dia você vai se deparar com novas adversidades, com novas dificuldades, e em cada adversidade, pequena adversidade dessa, em cada uma delas vai estar as sementinhas da vitória, que cada uma você vai precisar juntar várias, né? Que vai estar potencializando e te levando cada vez mais ao teu objetivo final aí, que é de passar no vestibular. Beleza? Então era isso que eu queria passar para você. Espero que você tenha aí curtido, né? Vamos só para retomar rapidinho aí o que estava passando. Eu falei de 4 pontos para você, né? O primeiro ponto que a gente estava falando é para você estabelecer relacionamentos excelentes com as pessoas. E nos relacionamentos excelentes, eu dei 3 dicas aí principais, né? De você fazer você aí no caso, você tem algum problema com alguma pessoa, alguma coisa que aconteceu, resolva esse problema. Você criar uma lista de pessoas que te irritam, de pessoas que te incomodam e tentar entender o que está por trás do comportamento delas, o que tem de positivo na atitude delas, o que realmente está te incomodando, o que você acha que tem de positivo ali, como que você poderá valorizar as diferenças que existem entre você e essa pessoa. E um desafio é você ir falar e conversar, estabelecer um relacionamento diferente com essa pessoa. E por fim, nunca durma brigado com ninguém, né? E isso vai ajudar você pra caramba a ter muito mais sinergia nos teus relacionamentos e muito mais energia para você estar estudando, porque teu emocional vai estar bacana, vai estar saudável, vai estar equilibrado. O segundo ponto é você ter relacionamentos com pessoas que são melhores com você. Se você está no nível 5, se você está no nível 6, busca pessoas do nível 7, busca pessoas do nível 8, está no 7, tá no 8, busca do 9, busca do 10, e sempre busque também ensinar pessoas que estão talvez num nível um pouco mais abaixo teu, para você também estar ajudando essas pessoas. Isso também vai potencializar teu aprendizado. Isso é mais uma maneira de você criar sinergia. Terceiro ponto, só se relacione, só tenha ao redor de você pessoas que são otimistas. Tem pessoas que são pessimistas e ignore elas, se isole delas. Não busque manter contato. Se for teu familiar, por exemplo, não conversa muito com ele, né? Ou fica só ouvindo, né? Finge que ouve, mas já olha para aquilo com uma maneira diferente, não para se contaminar, não para absorver para tua vida, porque aquilo vai te prejudicar se você começar a absorver essa energia. E por fim, você estabelecer uma relação sinergética com os teus estudos. E isso é criar a verdadeira paixão por aprender, por descobrir um novo, por entrar no conhecimento de cabeça. E de novo, né, eu repito, que é exatamente nas tuas maiores adversidades, nas tuas maiores dificuldades que você tem na vida, que você está tendo aí nos teus estudos de preparação para o vestibular, é exatamente nesses pequenos pontos que estão a semente da tua vitória, que estão a semente da tua realização, da tua grande realização, da realização do teu sonho, desse teu grande objetivo aí que é passar no vestibular. Beleza? Espero aí que você tenha curtido esse vídeo, dá teu like aí se você gostou, coloca teu comentário, também adoraria ouvir de você, trocar ideia com você, de repente dúvidas que você tem ou coisas que você gostaria de compartilhar também na tua vida. E é isso, a essência desse vídeo é busque sempre estabelecer sinergia com as pessoas, com o teu ambiente, com as coisas que estão ocorrendo aí ao lado de você, porque você tendo esse teu emocional sob controle, bem resolvido, esse emocional, né, essa tua questão emocional bem resolvida, isso vai ajudar você pra caramba a ter cada vez mais energia, cada vez mais foco e cada vez mais concentração e persistência e dedicação para você estar se preparando aí pro vestibular. Beleza? Eu vou ficando por aí. Desejo aí novamente todo o sucesso do mundo para você, toda a realização, todos os seus sonhos que você quer conquistar, que você quer realizar. Fica aí meu grande abraço aí e a gente se vê no nosso próximo vídeo aí, que finalmente aí vai ser do último hábito aí, do hábito número 7, e esse sim eu vou estar postando para você, né? Se nada diferente acontecer, mas eu vou estar postando aí para você na próxima sexta-feira. Beleza? Eu vou ficando por aí. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais.